Olá, pessoal! Antes da gente entrar de fato no nosso assunto de hoje, eu vou trazer um vídeo com um trecho do episódio do Show da Luna que fala sobre o que nós vamos falar sobre hoje. Vocês vão ver, vão entender logo depois quando a tia Lia já dá um start no nosso assunto, tá bom? Vamos pro nosso vídeo? Vamos lá! Somos plantas! Vocês estão com fome? Eu acho que não. Eu também não. Será que a gente tá comendo com as raízes? Eu não sei. Será? Chuva! É tão refrescante! Essa água da chuva tá tão gostosa. Como assim gostosa? Você tem razão! A gente tá absorvendo a água da chuva! É mesmo? É sim, certeza! A gente está puxando a água da terra pelas nossas raízes! Então nossas raízes são como canudinhos. A gente deve puxar a comida da terra também, porque eu não tô com fome. Mas olha aquela plantinha! Puxa, ela deve estar com fome. Mas ela tá na mesma terra que a gente! Olha, o sol. Isso é bom. Agora eu tenho muito mais energia. É mesmo, gente! A vovó sempre fala que as plantas precisam de luz. Você acha que é por isso que essa plantinha tá tão amarela? Talvez! Ei, plantinha. Oi, aqui. Oi, me desculpem, eu estou me sentindo um pouco mal. Plantinha, nós achamos que você precisa de sol. Oh, me desculpe, eu nem tinha visto você aí. Ei, o sol! Essa era a prova que faltava. Agora sabemos o que elas comem. É, luz do sol. E uma terra bem nutritiva. E água também. Água cheia de sais minerais que são bem importantes também. Para ser grande e forte, preciso sol e sorte. Ter uma terra boa e tomar muita garoa. A água mata a sede, a terra tem nutrientes e o sol bate bem quente nas minhas folhas verdes. Não sei se você conhece, é nas folhas que acontece um fenômeno fenomenal, uma sensação sensacional. Então vem a grande transformação, quando a clorofila entra em ação. Luz vira energia, fotossíntese. Luz vira energia, fotossíntese. Uau, que incrível! Tô me sentindo bem melhor agora. Que bom! Dá pra ver que você está bem mais verde mesmo. Verde cheia de energia. Mas eu ainda não entendi como é que a luz vira energia. É tipo uma reação fotoquímica que acontece nas nossas folhas. Sério? O que são essas bolinhas verdes? Deve ser nelas que acontece a reação química. Legal! Essa é a melhor experiência de todas! Então, pessoal, acabamos de ver a melhor experiência de todas. Deixa eu tirar aqui, peraí. Pronto. A melhor experiência de todas. Nós vimos a Luna falando sobre as plantas se alimentam e respiram. Então, nós vimos sobre a fotossíntese. A tia Lia já tinha falado numa aula com vocês que as plantas, elas não produzem energia, mas elas obtêm essa energia, essa transformação através da luz do sol. Nós através dos alimentos, as plantas através da luz solar. Não é isso? E como elas se alimentam? Então, nós vimos todo o processo ali da fotossíntese e vamos falar mais um pouquinho sobre ela aqui agora. Deixa eu ampliar mais um pouquinho aqui. Olha lá. As plantas, elas também precisam de energia e nutrientes para viver, assim como nós, né?
E ao contrário dos animais, as plantas produzem próprio alimento, não energia, ok? Mas o próprio alimento. A gente não tira o alimento de dentro da gente não produz o nosso próprio alimento, né? Então, nós não produzimos nem o nosso próprio alimento, nem a nossa própria energia. As plantas não produzem energia, mas produzem o próprio alimento, tá bem? E a fotossíntese é o processo da produção dos alimentos nas plantas. Vai sublinhar isso aqui tudo. A fotossíntese é o processo de produção do alimento nas plantas. Para que a fotossíntese ocorra, as plantas usam, como nós vimos no episódio da Luna, as plantas usam água, gás carbônico e a luz do ambiente. Então, para esse processo, elas precisam de 3 elementos: água, gás carbônico e a luz do ambiente. Então, vai sublinhar isso tudo. Tia Lia, que você não falou logo, porque a Tia Lia está falando agora. Para que a fotossíntese ocorra, as plantas usam água, gás carbônico e luz do ambiente. Então, aqui nós temos uma árvore, tá certo? E aqui está falando, as plantas precisam de luz para transformar a água e o gás carbônico em alimento. Então, nós vimos no episódio do Show da Luna, aquela plantinha que não tinha a luz solar, o que estava acontecendo com ela? Estava quase morrendo. Então, as plantas, essa luz solar é importantíssima para que as plantas elas consigam sobreviver. Então, elas precisam dessa luz para transformar a água e o gás carbônico em alimento, tá? Então, aqui nós temos, ó, a luz do sol, ela é captada por meio de uma substância chamada clorofila, que nós também vimos no episódio, né? Então, a luz do sol, ela é captada por essa substância chamada clorofila. Na presença da luz, a clorofila entra em ação e combina a água e o gás carbônico para formar açúcar, um tipo de carboidrato que é a fonte de energia das plantas. Não é o açúcar, é uma outra forma, é um tipo de carboidrato que é a fonte de energia das plantas, né? No caso, a glicose. Então, nesse processo, as plantas liberam o gás oxigênio no ambiente. Olha só, que é o contrário do que acontece com a gente. Vocês percebem? Nós precisamos absorver o gás oxigênio e liberamos o gás carbônico. As plantas, o gás carbônico ele é retirado da atmosfera, né, pelas folhas, então absorve aquele gás carbônico e libera o quê? O gás oxigênio. Por isso que as plantas são tão importantes para a nossa respiração também. Porque as plantas, elas, através desse processo da fotossíntese, elas liberam gás oxigênio, que é o que nós absorvemos. Nós soltamos o gás carbônico. A planta absorve o gás carbônico, libera o gás oxigênio. O gás carbônico está no processo da fotossíntese para a planta, funcionando na alimentação daquela planta. Tá bem? Então, olha aqui. Nós temos aqui embaixo a raiz, nós vimos também no Show da Luna, ela falando, então funciona como um canudinho. Sim, a água ela é absorvida do solo por meio das raízes. As raízes vão sugando, igual um canudinho, a água que tem no solo, tá certo? E a água também faz parte desse processo da fotossíntese, né? Então, olha aqui. Nas plantas, a maior quantidade de clorofilas está nas folhas, tá? Portanto, é principalmente nelas que ocorre a fotossíntese, nas folhas, tá? Porém, a fotossíntese também pode ocorrer em outras partes da planta que contém essa clorofila. O açúcar produzido na fotossíntese ele é distribuído para todo o corpo da planta, não fica só na folha. Ele é distribuído para todo o corpo da planta, para toda a estrutura da planta. As plantas podem transformar o açúcar produzido na fotossíntese em amido, que é um outro tipo de carboidrato. O que vai sublinhar? Nas plantas,
A maior quantidade de clorofila está nas folhas. Portanto, é principalmente nelas que ocorre a fotossíntese. Até aí, sublinhou. Beleza. Vai sublinhar isso aqui também. O açúcar produzido na fotossíntese é distribuído por todo o corpo da planta. Ok. O amido pode ser armazenado nas raízes, nos caules e nos frutos, como o exemplo de parte das plantas que possuem grande quantidade de amido. Podemos citar as partes da batata e da mandioca, geralmente consumidas na alimentação. Como a fotossíntese só ocorre na presença de luz, a planta não produz alimento nem libera gás oxigênio no escuro. E isso nós vamos sublinhar. Como a fotossíntese só ocorre na presença de luz, a planta não produz alimento nem libera gás oxigênio no escuro. Não funciona. Então aqui nós temos, aumento de 130 vezes, nós já aprendemos isso, que isso é através do microscópio, né? Então nós temos uma folha de uma planta que foi vista nesse microscópio, a clorofila está armazenada em cada uma das estruturas verdes que estão sendo indicadas aqui, Lembra que no show da Luna ela mostrou aquelas bolinhas? Então, são essas bolinhas, são essas estruturas que contêm a clorofila, ok? Então, vamos para... Ih, tia Lia tá lelé. Que é isso, tia Lia? Página 29, virou sem querer. Então, agora nós temos a respiração e a transpiração das plantas. E as plantas, elas respiram continuamente, durante o dia, durante a noite, assim como nós, tá? Na respiração, as plantas absorvem o gás oxigênio e eliminam o gás carbônico, como a tia Lia já falou para vocês, mas isso é importante vocês sublinharem. Então, vou colocar aqui, Na respiração, as plantas absorvem o gás oxigênio e eliminam o gás carbônico diferente de nós, tá? A superfície do corpo das plantas, principalmente as folhas, apresenta pequenos orifícios pelos quais os gases da respiração e da fotossíntese são absorvidos e eliminados. A maior parte das trocas gasosas da respiração ocorre nas folhas, mas outras partes da planta, como as raízes e os caules, também realizam trocas gasosas, tá? A perda de água na forma de vapor é chamada de transpiração, vai sublinhar isso. A perda de água na forma de vapor é chamada de transpiração. Nas plantas, a água é absorvida pelas raízes, lembra do canudinho? E geralmente a transpiração ocorre pela superfície das folhas. A perda excessiva de água pode ser prejudicial à planta, pois a água é uma substância essencial à sobrevivência dos seres vivos. E algumas plantas têm estruturas para evitar esse tipo de perda. Então aqui nós temos plantas como a carnaúba, que apresenta uma camada de cera na superfície das folhas e essa cera diminui a perda de água pela transpiração. Tá bem? Então temos aqui, as plantas carnívoras que realizam a fotossíntese e as plantas carnívoras, elas utilizam folhas modificadas para atrair, capturar e digerir pequenos animais. Essas plantas realizam fotossíntese. A digestão de pequenos animais complementa os nutrientes que elas não encontram no solo. Então aqui nós temos, dois exemplos dessas plantas carnívoras. Próxima página. É a parte das atividades. Complete as frases com as palavras do quadro. Então, nós temos palavras ali: clorofila, fotossíntese, folhas, noite, plantas, transpiração, gás oxigênio, dia, gás carbônico, respiro. Letra A. As tananã produzem o próprio alimento por meio da tananã. A tananã é uma substância de cor verde que permite que isso aconteça. Letra B. Durante o tananã, as plantas fazem a fotossíntese e também tananã, assim como nós.
Durante a tananã, as plantas não realizam a fotossíntese, por isso elas não liberam tananã, nem absorvem tananã nesse período. A respiração, no entanto, continua ocorrendo. Letra C. A tananã é a perda de água na forma de vapor. Geralmente ela ocorre na superfície das tananã. Número 2. O que aconteceria a uma planta em um ambiente sem gás carbônico? Em um ambiente sem luz, justifique. Número 3. Batata, arroz, pães e massas são alimentos ricos em carboidratos, que nós vimos. Letra A. Qual é a origem desses alimentos ou de seu ingrediente principal? Letra B. Explique por que existem carboidratos nesses alimentos e como eles são produzidos. Número 4. A perda excessiva de água pela transpiração pode ser um problema para as plantas? Explique por quê. Página 31. O que há de semelhante entre a respiração das plantas e dos animais? Número 5. Onde ocorrem as trocas gasosas no corpo das plantas? Era número 6. Número 7 agora. Por que é importante para o cultivo de plantas que o solo seja bem arejado? Número 8. Leia a pergunta que Jéssica fez à sua mãe. Mãe, ouvi dizer que as plantas respiram muito gás oxigênio. Se essa planta ficar no meu quarto enquanto durmo, ela vai me deixar sem ar? Você sabe responder essa menina? E por quê? Então é isso, bumerangue, nós faremos depois. Espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Um beijo e um queijo. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau.